aí do Falando PT nisso aí. aqui, ó, a deputada Natália Bonavides defendeu, tem prints aí de post da deputada, eu vou peço a produção para colocar a imagem no YouTube. A deputada Natália Bonavides defendeu a nota da juventude do PT no Rio Grande do Norte em apoio a Jean e contra a composição com o Carlos Eduardo, ou seja, é mais um movimento, um fato político novo após 2 cenários colocados. O primeiro deles, onde o PT se reuniu e disse que quem falaria seria a governadora, o ponto de centralização e definição. Também. Uma resolução da governadora. E depois vieram críticas, isso em resposta a críticas contundentes do senador Jean, que promoveu um movimento de recuo, até registrou aqui também. Ele mudou completamente o tom. Mas a deputada Natália Bonavides, ao repostar isso da juventude do PT, não só está avalizando, como negritando a negativa quanto a isso. E ainda voltando ao comentário do Alexandre Negritando, Macedo. Não, o cara é letrado. Marquinhos, você não sabe como eu tenho que me preparar quando você vem pra cá. Eu fico preocupado. Eu tenho que... Como é que eu impressiono, Marquinhos? A aula de escuta lexical, a fria, igual a Ucrânia e Rússia. Mas olha, o comentário do Alexandre sobre a ida lá a São Paulo, eu também não duvido que uma das motivações tenha sido exatamente essa. É tentar dizer a Lula, a gente vai ter que abrir lá a mão por causa do contexto local. Por quê? Existia, a gente sabe que a vinda do presidente Lula lá atrás tinha a ver com a aliança PT-MDB, né? O que Fátima tem costurado é PT-PDT, e o senador Jean estava muito bem articulado com os senadores do PT em Brasília para forçar um pouco, de cima para baixo, que o nome dele fosse validado candidato ao Senado. Então, assim, o contexto mudou. Não era nem a vontade de Jean, nem a vontade de Lula inicial. Talvez a governadora tenha ido a São Paulo dizer, Natália Bonavides tem que mandar uma nota dizendo por que vai entrar no 3º ano sem aula. Ela tem que se manifestar em relação a isso, que o Rio Grande do Norte vai entrar no 3º ano sem aula. Ela não vai falar nadinha, não. Antes de falar sobre a greve... Eu vou falar sobre a greve, tem muito assunto pra gente debater sobre a greve. Só trazer um dado, a nota da juventude do PT traz um elemento que Otávio falou agora há pouco, se é que Fátima precisa desse apoio do MDB, desse visto do MDB e de Carlos Eduardo para vencer as eleições. Eles trazem aqui que pesquisas internas apontam que 37% tem a pretensão de votar em um candidato a senador que seja apoiado por Lula, independente de quem seja. Um candidato com 37% de intenções de voto já tem mais do que os outros pré-candidatos aparecem aí nas pesquisas, né? E a mesma pesquisa interna do PT mostra que 63% rejeitam um candidato apoiado por Bolsonaro. Eu acho que isso é repercussão a partir do movimento nacional, e nitidamente quem observa a política vai conseguir identificar com isso que eu vou falar agora. O PT, o pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva está exercendo um patamar de confiança com relação ao pleito eleitoral. Vide o tipo de movimento que ele está aqui bancando essa vinda, esse casamento com Alckmin, mesmo com contrariedade por alas do partido. Como a gente sabe que o nome dele está acima de qualquer definição, de qualquer histórico partidário, é ele, futebol clube, acima de o PT ou qualquer que seja outro partido. Então, a meu ver, esse jogo entendido dessa forma tem lapsos de entendimentos parecidos aqui no Rio Grande do Norte, porque o senador Jean, que foi candidato a prefeito, teve uma votação pífia, né? Vamos lembrar isso. E as intenções de voto alcançadas e percebidas em pesquisa até agora também o colocam numa posição pífia. Porém, algum mandrake do marketing pesquisou essa possibilidade, que é uma possibilidade real, de entender assim, mas o seu candidato, em sendo do candidato a presidente lá, ele influencia, aí se agarrou a essa composição. Essa composição e essa tábua esses coletes salva-vidas aí como possibilidade eleitoral. E é que para mim fica uma pergunta sem resposta. Carlos Eduardo vai ser senador de Fátima e não senador de Lula, né? Porque até aqui a candidatura do ex-ministro Ciro Gomes está posta. Como é que vai ser isso? O PT estribuchando assim, né? Não, como é que vai ser isso? Como é que vai ser essa explicação e também... Que alguém até chegou a dizer aqui, achando que Carlos Eduardo deixaria o PDT. Não deixa nunca, porque já está dentro essa teoria, porque eu acho que você colocou eles estão muito certos de que Ciro Gomes não é candidato. Só se for essa certeza. Mas eu acho que a gente não sabe tem, que Ciro será candidato, sabe que a questão de orçamentária, estrutural, ele estando no PDT é um tipo de garantia. Aí o PDT vai mandar dinheiro para Carlos Eduardo sem ele apoiar Ciro Gomes? Sem ser um palanque eu me questiono. Aí quer dizer, já fez isso no Ceará, né? Bolsonaro vai ter um candidato a senador. O Ciro Gomes vai ter um candidato a senador. Mas Lula não vai ter. Tem uma peça aí que não se encaixa. Outro questionamento que a oposição, outra análise que a oposição faz é porque você faz pesquisas, Fátima tem 32, 35, 37. A análise é que tem um platô.
Qual é o efeito Lula sobre Fátima? Será que ele vai ser, como o Carlos Eduardo está apostando, dele ser o senador de Lula? Aliás, quando Lula for começar o embate, será que esse efeito Lula será positivo ou negativo para Fátima? Sabe como é que essa história começa a bagunçar bastante? É que a oposição vai se unir em torno do nome de Rogério, de Fábio, Fato. Fátima vai lá levantar a mão de Carlos Eduardo. Robério, por exemplo, é candidato ao Senado pelo partido dele. Pessoal. Basta essa ala da juventude do PT dizer: não voto em Carlos, voto em Robério. Dividir o voto do governo aí. Basta isso acontecer. Da esquerda, né? E o negócio começa a ficar complicado para o Carlos Só Eduardo. lembrando